o ar natural para o corpo e o ar sobrenatural, a divina vontade, para a alma, 23 de novembro de 1924. Continuo no meu estado de privação de Jesus e de amarguras intensas para minha pobre alma. E se de relance ele se faz ver no meu interior, está todo silencioso e pensativo, mas, apesar de seu silêncio, fico contente, pensando que ele não me deixou e que a sua morada em mim continua ainda. E enquanto a minha pobre alma está para murchar, a sua vista me dá um sorvo de vida. E, qual orvalho benéfico, faz-me reverdecer? Mas, para tornar a murchar de novo e sentir-me morrer. Assim, estou sempre entre a vida e a morte. Ora, enquanto eu nadava no mar imenso da dor por havê-lo perdido, meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e, fazendo-se ver em ato de oração, eu me uni com ele na oração. Em seguida disse-me: filha minha, ao criar o homem para conservar-lhe a vida, formei ao seu redor o ar do corpo e o ar da alma, o ar natural para o corpo e o ar da minha vontade para a alma. Crês tu que o ar natural, só porque é ar, tenha virtude de dar ao homem a respiração, a força, o alimento, o frescor, a vegetação, a toda a natureza? Pois bem, o ar, embora não se veja, tem tudo em seu punho e se constitui vida de cada ser criado. Por isso, todos sentem a necessidade do ar. E ele faz o seu curso por toda parte, de noite e de dia. Penetra no palpitar do coração, na circulação do sangue, por toda parte. Mas sabes por que contém tanta virtude? Porque no ar está toda a substância dos bens que ele produz. Foi posta por Deus no ar a força alimentadora, respiratória, vegetativa. Ele contém como que tantos germes de todo bem que encerra. Ora, se esse era necessário um ar para a conservação de toda a natureza, era necessário também um ar para a conservação da alma. E a minha bondade não quis confiar nem formar um outro ar para a alma, mas a minha própria vontade quis constituir-se em ar para a alma, a fim de que toda aquela substância dos bens que ela contém pudesse penetrar como ar, embora invisível, no fundo da alma, e levar-lhe o alimento divino, a vegetação de todos os bens, a virtude respiratória de tudo que é céu, a fortaleza invencível, a fecundidade de todas as virtudes. Deveria haver uma harmonia entre realidades que convergem: o corpo a respirar o ar natural, a alma a respirar o ar da minha vontade. E, no entanto, há de chorar-se se os homens sentem faltar-lhes o ar natural. Logo o procuram, sobem aos altos montes, manifestam com dor a falta de ar. Ao contrário, do ar da minha vontade não se preocupam nem se afligem, e embora sejam obrigados a estar como imersos no ar da minha vontade, por não amar a criatura, esse ar balsâmico e santificador, ela não pode depositar na alma os bens que contém, e é forçada a permanecer ali sacrificada,
sem poder desdobrar a vida que ela encerra. Por isso, filha minha, recomendo-te, se queres que a minha vontade cumpra em ti os seus desígnios, respira sempre o ar da minha vontade, a fim de que, ao respirá-lo, floresça em ti a vida divina e te conduza ao verdadeiro fim para o qual fostes criada. A imutabilidade de Deus e a mutabilidade da criatura, devido à vontade humana. Por isso, ao criá-la, Deus quis que viesse da divina vontade e continua a querer que retorne a ela. 27 de novembro de 1924. Estava pensando na imutabilidade de Deus e na mutabilidade das criaturas. Que diferença! Ora, enquanto eu pensava nisso, meu sempre benigno Jesus moveu-se no meu interior, dizendo-me: filha minha, olha, não há ponto onde o meu ser não se encontre. Não tenho para onde me mover, nem à direita, nem à esquerda. Não existe vazio algum que não esteja repleto de mim. Minha firmeza, não encontrando ponto onde eu não esteja, sente-se inabalável. É a minha imutabilidade eterna. Essa imutabilidade imensa torna-me imutável nos prazeres. O que me agrada, agrada-me sempre. Imutável no amor, no fruir, no querer. Amada, uma coisa, uma vez, fruída, querida. Não há perigo de que eu mude. Para mudar, eu teria de restringir a minha imensidade, o que não posso nem quero. A minha imutabilidade é a auréola mais bela que coroa a minha cabeça, que se estende sob os meus pés e rende homenagem eterna à minha santidade imutável. Diz-me, acaso há ponto onde tu não me encontres? Enquanto ele dizia isso, diante da minha mente, apresentava-se essa imutabilidade divina. Mas quem poderá dizer o que eu compreendia? Temo dizer despropósitos e passo adiante. Depois, ao falar da mutabilidade da criatura, dizia: pobre criatura, quão pequeno é o seu lugarzinho estreito. E por menor que seja, nem sequer é estável, nem fixo. Hoje está no ponto, amanhã é lançada a outro. Por isso, hoje ama, agrada-se de uma pessoa, de um objeto, de um lugar, amanhã muda. E talvez despreze aquilo mesmo que ontem lhe agradava e amava. Mas sabes tu quem torna mutável a pobre criatura? A vontade humana. Ela a torna volúvel no amor, nos prazeres, no bem que faz. A vontade humana é como um vento impetuoso que move a criatura, como um caniço vazio a cada sopro seu, ora para a direita, ora para a esquerda. Por isso, ao criá-la, eu quis que viesse da minha vontade, para que, detendo esse vento impetuoso da vontade humana, ela a tornasse firme no bem, estável no amor, santa no operar. Quis fazê-la viver no imenso território da minha imutabilidade. Mas a criatura não se contentou. Quis o seu pequeno lugarzinho estreito e tornou-se o brinquedo de si mesma, dos outros e de suas próprias paixões. Por isso, rogo, suplico à criatura que tome esta minha vontade, que a faça sua, para que retorne àquela vontade imutável de onde saiu, a fim de que já não se torne volúvel, mas estável e firme. Eu não mudei,
eu a espero, eu a anelo, eu a quero sempre na minha vontade. Mortes contínuas que a divina vontade recebe das criaturas, no bem que quer dar. Luísa toma parte nessa contínua agonia e nessas penas da divina vontade, porque vive nela. Eis o motivo do seu sofrimento. Não se trata de uma noite escura. 1º de dezembro de 1924. Sentia-me sumamente amargurada e, enquanto orava, chamava a minha dura sorte de estar privada daquele que formava toda a minha vida. O meu estado é irremediável. Ninguém se move a ter piedade de mim. Tudo é justiça. E em seguida, quem há de se mover à piedade de mim, se aquele que é a fonte da piedade me recusa? Ora, enquanto eu chorava e orava, senti minhas mãos serem tomadas pelas mãos de Jesus. E, elevando-me ao alto, ele disse: Vinde todos ver um espetáculo tão grande jamais visto, nem no céu nem na terra, uma alma continuamente morrendo por puro amor a mim. À palavra de Jesus, os céus se abriram e toda a hierarquia celeste me olhava. Eu também me olhava e via minha pobre alma murcha e morrendo, como aquela flor que está para pender sobre seu caule. Mas enquanto morria, uma virtude secreta me dava vida. Ah, talvez seja a justiça punitiva de Deus, que com justiça me pune. Meu Deus, meu Jesus, tende piedade de mim, piedade de uma pobre moribunda. É a sorte mais dura que me toca entre todos os pobres mortais, morrer sem poder morrer. Assim, meu doce Jesus, por quase toda a noite, manteve-me entre seus braços para me dar força e assistir-me em minha agonia. Eu cria que, enfim, tivesse compaixão de mim e me levasse consigo, mas em vão. Depois que me encorajou um pouco, deixou-me dizendo: Filha minha, a minha vontade está recebendo contínuas mortes por parte das criaturas. Ela é vida e, como vida, quer dar a vida da luz. Mas a criatura repele essa luz e, de fato, não a recebendo, essa luz morre para a criatura. E a minha vontade sente a pena da morte que a criatura deu a essa luz. A minha vontade quer fazer conhecer as excelências e as virtudes que ela contém, mas a criatura rejeita esse conhecimento e a minha vontade morre para a criatura. A esse conhecimento, as excelências e as virtudes que o meu querer contém. E a minha vontade sente a pena da morte que a criatura deu às excelências e às virtudes do meu querer. E assim se quer dar o amor e não é recebido. Sente a morte dada ao amor. Se quer dar a santidade, a graça. Sente, da parte da criatura, a morte dada à santidade e à graça que quer dar. Assim é contínua a morte que ela sente no bem que quer dar. E a seguir, não sentes tu em ti a morte contínua que sofre a minha vontade? Vivendo tu nela, és forçada, como coisa connatural, a tomar parte nessas mortes que sofre a minha vontade e a viver no estado de contínua agonia. Eu, ao ouvir isso, disse: Jesus, amor meu,
Não me parece que seja assim. É a tua privação que me mata, que me tira a vida sem me deixar morrer. E Jesus, a minha privação de um lado, a minha vontade de outro, que mantendo-te absorvida em si, faz-te participante de suas penas. Filha minha, o verdadeiro viver no meu querer comporta que não haja pena que a minha vontade receba das criaturas, da qual não torne participante a alma que vive nela. A Imaculada Conceição de Maria não foi isenta de prova, superada por ela com perfeito conhecimento e decisão, desde o primeiro instante de sua vida. Sem prova não se pode ser agradável a Deus. Ele prova a nossa vontade. Sem a sua vontade, tudo mais não serve para nada. 8 de dezembro de 1924. Estava eu pensando na Imaculada Conceição da soberana Rainha Mamãe. Em minha mente afluíam os méritos, as belezas e os prodígios de sua Imaculada Conceição. Prodígio que supera todos os outros prodígios realizados por Deus em toda a criação. Ora, enquanto eu pensava nisso, dizia a mim mesma: grande é o prodígio da Imaculada Conceição. Mas minha Mamãe Celeste não enfrentou nenhuma prova em sua conceição. Tudo lhe foi propício, tanto da parte de Deus como da parte de sua natureza, criada por Deus tão feliz, tão santa, tão privilegiada. Então, qual foi o seu heroísmo e a sua prova? Se nem o anjo no céu, nem Adão no Éden foram poupados da prova, apenas a rainha de todos deveria ser privada da auréola mais bela, que a prova deveria colocar sobre sua augusta cabeça de rainha e mãe do Filho de Deus. Enquanto eu pensava assim, meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: filha minha, ninguém pode ser-me aceitável sem a prova. Se não tivesse havido a prova, eu teria tido uma mãe escrava, não livre. E a escravidão não entra em nossos laços, nem em nossas obras, nem pode tomar parte em nosso livre amor. Minha mamãe teve sua primeira prova, desde o primeiro instante de sua conceição. Tão logo teve seu primeiro ato de razão. Conheceu de um lado a sua vontade humana e do outro a vontade divina, e foi deixada livre para decidir a qual das duas vontades deveria aderir. E ela, sem perder um instante e conhecendo toda a extensão do sacrifício que fazia, doou-nos a sua vontade, sem querer conhecê-la, e nós lhe fizemos o dom da nossa. E nesse intercâmbio de doação de vontades, de ambas as partes, afluíram todos os méritos, as belezas, os prodígios, os mares imensos de graça, a Imaculada Conceição, da mais privilegiada de todas as criaturas. É sempre a vontade que costumo pôr à prova todos os sacrifícios, até mesmo a morte. Sem a vontade, me seriam repugnantes e não atrairiam sequer um dos meus olhares. Mas queres saber qual foi o maior prodígio operado por nós nesta criatura tão santa e o maior heroísmo? Um heroísmo que ninguém jamais poderá igualar
desta criatura tão bela. A sua vida, ela começou com a nossa vontade, seguiu-a e a cumpriu. E o nosso maior prodígio foi que em cada um de seus pensamentos, palavras, respiros, palpitações, movimentos e passos, o nosso querer jorrava sobre ela e ela nos oferecia o heroísmo de um pensamento, de uma palavra, de um respiro, de uma palpitação divina e eterna, operante nela. Isso a elevava tanto que o que nós somos por natureza, ela o era por graça. Todas as suas outras prerrogativas, seus privilégios, a sua própria imaculada conceição, teriam sido um nada em comparação com este grande prodígio. Aliás, foi este prodígio que a confirmou e a tornou estável e forte por toda a sua vida. A minha vontade continua jorrando sobre ela. Participava-lhe da natureza divina, e o seu contínuo recebê-la a tornava forte no amor, forte na dor, distinta entre todos. Foi essa nossa vontade, operante nela, que atrai o Verbo à terra, que formou o germe da fecundidade divina, para que ela pudesse conceber um homem e Deus sem obra humana, e a fez digna de ser mãe de seu próprio Criador. Por isso, insisto sempre sobre a minha vontade, pois ela conserva a alma bela, como saiu de nossas mãos, e a fez crescer como cópia original de seu Criador. E por maiores que sejam as obras e sacrifícios que alguém possa fazer, se a minha vontade não estiver no meio, eu os rejeito, não os reconheço, não são alimento para mim. E as obras mais belas, sem a minha vontade, tornam-se alimento da vontade humana, da própria estima e da avidez da criatura. Livro do Céu, volume 17, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.